91.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos chegando com mais uma edição do CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo tudo sobre o time do seu coração. Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026, vamos juntos até meio-dia e já trazendo aqui os primeiros destaques, falando de Série A2, porque o final de semana será agitado para os clubes da nossa região. A Inter de Limeira recebe o Taubaté amanhã no Limeirão às 4h, enquanto 15 de Piracicaba vai ao ABC no domingo enfrentar o Santo André no Bruno José Daniel às 10 da manhã. E agora o destaque do Guarani com Antônio Lupe, que está, sabe onde? News Truck CBN Campinas. EP Games News Truck CBN. Tudo bem, Lupe? Bom dia pra você. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes, direto aqui do EP Games. E o destaque do Guarani, que enfrenta o Santos, domingo, 8h30 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ontem, uma cobrança de uma das principais organizadas do clube na diretoria, principalmente para entender o que de fato aconteceu naquela situação envolvendo o técnico Matheus Costa, que foi demitido, mas depois retornou e vai comandar o Bugre no duelo contra o Peixe. Luca, que deve ser punido pela expulsão contra o Novo Horizontino, está fora. Maranhão deve ser a novidade no time titular do Guarani, que também pode ter outras mudanças para encarar o Peixe. Luto. A delegação do Águia de Marabá, que disputou a Copinha 2026 e chegou até a segunda fase, sofreu um grave acidente no início da noite de ontem no Tocantins. O ônibus com jogadores e a comissão técnica retornava ao Pará depois do torneio e o preparador físico da equipe sub-20 paraense, Hecton Alves, morreu, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Houve uma colisão traseira entre os veículos que transitavam na BR-153 em trecho próximo aos municípios de Santa Rita do Tocantins e Crixás do Tocantins. E agora o destaque no futebol paulista, Gabriel Dudziak. Depois de uma estreia muito ruim contra o Mirassol, o São Paulo deu uma resposta, ainda que discreta, na noite desta quinta-feira. Em um Morumbi encharcado, o tricolor bateu o São Bernardo por 1-0 com um gol de Luciano. O Corinthians também jogou, mas perdeu. No interior do estado, o alvinegro usou reservas no primeiro tempo e foi derrotado pelo Bragantino por 3-0. Palmeiras e Santos se preparam para os jogos do fim de semana. No sábado, o Alviverde encara o Mirassol na Arena Barueri, enquanto no domingo o Peixe joga com o Guarani em Campinas. NBB, o São José Basquetebol venceu o Cruzeiro por 98-91 na noite de ontem pela competição. O triunfo conquistado no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, foi o quarto seguido dos joseenses. A Raposa, por outro lado, sofre a segunda derrota consecutiva. E agora o destaque da Ponte Preta, meu caro Antônio Lupe. Situação delicada da Macaca, que ainda segue no Transferban, ou seja, não pode registrar os jogadores que foram contratados para a temporada 2026. O técnico Marcelo Fernandes alertou a diretoria da necessidade desses atletas. A Ponte joga amanhã contra o Capivariano fora de casa. Macaca tem 2 jogos e 2 derrotas na competição. O atacante já está de malas prontas para a Turquia e deve ser desfalque contra a equipe de Capivari. Flamengo e Lucas Paquetá podem ter um dia decisivo na negociação com o West Ham para a volta do jogador ao Brasil. Há uma expectativa de uma reunião nessa sexta-feira entre os dois clubes que pode aproximar ou até selar o acordo. A questão final é o momento da liberação, mas a vontade do jogador é determinante nessa conversa. Central do Chaibe, com jogos do Campeonato Paulista. Tudo bem, Fábio? Bom dia pra você. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvintes CBN. Início da terceira rodada do Paulistão, amanhã no remodelado Ítalo Mário Limonge, lá em Indaiatuba. Primavera encara o Novo Horizontino às 4h. Lembrando que Primavera fez um jogo já no estádio, em casa, ganhou do Mirassol na última rodada e agora busca essa vitória contra mais um bom time. Enfrenta o Novo Horizontino, portanto, amanhã,
4 horas da tarde, terceira rodada do Paulistão. Amanhã também no Canindé tem Portuguesa e Velo Clube, e à noite o Palmeiras enfrentando o Mirassol. Isso, claro, além do jogo da Ponte Preta, viu, Julio? E agora, direto do EP Games no News Track CBN, o nosso Carlão de Freitas, que, viu, ele não quer saber de comentar não, Chaib. Fica lá, indo no IFC jogar, né? Porque ele precisa treinar, porque o Arthur Freitas, que é o filho dele... Sim, manda bem pra caramba. Ele simplesmente arrebenta o pai, 30-0, 31-2. Aí o Carlão falou assim, o Wendel Lira tá aqui... Verdade. Peguei umas dicas com o Wendel Lira, como marcar, Marcou como correr. Até uma aula de futebol aí já com o Wendel Lira também, pô. Exatamente. Aí depois ele foi lá pro simulador da Fórmula 1, que é espetacular, na EP Games, pra quem gosta de automobilismo. Então vale a pena, você que tá aí, gosta de games, realmente tá um evento incrível. Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Tudo que você falou é verdade. Realmente ando levando aí um baile do meu menino Arthur. O evento aqui é maravilhoso, é um sucesso, tanto é que hoje o CBN Esportes está sendo aqui apresentado dos estúdios e também aqui no Shopping Center Iguatemi. Ô Júlio e ouvinte CBN, estava conversando com o Antônio Lupe aqui antes de começar o programa e pensando neste jogo de amanhã da Ponte contra o Capivariano. Qual que é a perspectiva que a gente deve passar para o torcedor? Qual vai ser a Ponte que entra em campo amanhã diante do Capivariano? Agora com jogadores lesionados, jogadores cansados e um elenco aí com poucas alternativas. Então esse é o retrato da Macaca amanhã em Capivari, para a tristeza do apaixonado torcedor pontepretano. Boa, Carlão. Esses são os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você pode participar e mandar a sua mensagem através do nosso WhatsApp. O código de área é o 19 991-860 991-869-070 991-869-070 é o WhatsApp da CBN que fica à sua disposição. Estamos no ar, trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando do stream com Samara Deep. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas. EP Games, a maior experiência gamer do interior de São Paulo. Ao longo dos anos, a maneira de jogar videogame mudou muito. E é praticamente impossível não falar sobre estar conectado, né? Do clássico Atari ao moderno PS5. Nossos consoles mudaram muito, mas não perderam seu principal objetivo, a diversão. Nos anos 80 e 90, era o sonho de toda criança ter aquele videogame com gráficos limitados, que ainda engatinhava no 3D, mas o jogo virou nos anos 2000, com gráficos avançados para a época, o uso de DVD, o que permitiu maior conexão e ainda 2 joysticks ergonômicos nos controles. Do Play 2 pra frente a história só melhorou, com sensibilidade, vibração e muito mais, permitindo uma imersão ainda mais incrível. Hoje, com a loja do PS Plus, o videogame pode morar até na nuvem da sua TV, permitindo uma portabilidade ainda maior. Aqui no EP Games, você aproveita da verdadeira experiência gamer. Acesse epgames.com.br e garanta seu ingresso. Oferecimento Net Turbo Internet, telefonia e cibersegurança para a sua empresa. 11h14. Mário Quintino com a gente aqui no CBN Esportes com informações do trânsito. Bom dia pra você, Mário. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da Norte e Sul. Nosso ouvinte encontra a movimentação maior em direção da região do Laurão. Atenção na passagem pelo Cambuí, sentido Taquaral, por enquanto segue sem problemas, inclusive na chegada para Orozimbo Maia, boas condições pela avenida. Falando também da Júlio Prestes, na região do Taquaral, a movimentação é maior para seguir em direção da Norte e Sul, principalmente na região do Balão do Bela Vista. A gente comentou mais cedo, Júlio, sobre uma interdição que acontecia no retorno do quilômetro 118 da rodovia Campinas-Mogi, a rodovia SP-340, por conta de um acidente. Agora a pista já está liberada por lá, dá para seguir sem maiores dificuldades, tanto para vir em direção de Campinas, quanto para seguir em direção de Jaguariúna e também de Mogi. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta aqui na programação da CBN, agora são 11h15. Liquida Tudo Ponto Frio, o ano virou. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial.
E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Campinas. Estamos de volta, hein? Aqui com o nosso CBN Esportes. Eu recebi ordens aqui de cima, que é pra eu parar de falar o WhatsApp desse jeito. Então tem que voltar pro antigo. 9. Vai. Quer ser modernão, eu preciso até lembrar como é que fala agora. 9186-9070. Então é isso. Então eu tô abdicando da minha juventude. Essa foi boa. Eu estou abdicando de ser um apresentador descolado pra regredir, né? Voltar a ser um ancião apresentando. Descolado, mas nem sempre um passo né? atrás é ruim na vida, né? Tá igual o Gabigol, ele falou assim: se um passo atrás é jogar no maior time do mundo, então eu não entendo mais nada. É isso aí. Vamos então com o nosso Gabriel Dudziak trazendo informações do futebol. Você viu o Corinthians, 3-0 no lombo do Dudziak. Envolto em polêmicas extracampo e após a derrota para o Mirassol na estreia por 3-0, o São Paulo voltou a jogar pelo Paulistão nesta quinta. No encharcado gramado do Morumbis, o tricolor praticamente não conseguiu jogar com a bola no pé diante do São Bernardo. Nem no primeiro e nem no segundo tempo. A solução teve que vir por cima. Aos 33 minutos, Danielzinho cobrou falta na área. Arboleda cabeceou no travessão. E no rebote, Luciano, que veio do banco de reservas, mandou no ângulo. Foi o único gol do jogo e uma prova da dedicação dos jogadores, como avalia o técnico Hernan Crespo. Esta vontade que jogou hoje, com esta vontade de, num momento assim complicado, delicado, sensível, ver com lluvia, com dificuldades, assim, se lutava. O Corinthians perdeu. No interior do estado, o Alvinegro preservou titulares e teve dificuldades desde os primeiros minutos contra o Bragantino. Depois de uma etapa inicial em que ninguém conseguiu atacar bem, os donos da casa abriram o placar com John. No segundo tempo, já com Matheus Bidu, Carrijo e Mateuzinho em campo, o Corinthians tomou o segundo em contragolpe. Sem outra opção, o time se lançou à frente com mais 2 titulares em campo e tomou o terceiro gol. Após a derrota, o técnico Dorival Júnior explicou que a curta pré-temporada e as mudanças no elenco justificam as escolhas na escalação e também explicam o desempenho negativo. Eu não tenho como mudar essa condição fazendo uma partida hoje 2 dias e meio colocando a mesma equipe. Eu acho que nós estamos convivendo com as dificuldades do dia e tentando amenizá-las, trabalhando para que a gente possa diminuir esse prejuízo inicial. Palmeiras e Santos se preparam para a terceira rodada do Paulistão. No sábado, o Alviverde encara o Mirassol na Arena Barueri. No domingo, o Peixe pega o Guarani em Campinas. De São Paulo, Gabriel Dudziak. É isso, Dudziak, obrigado pelas informações. Ontem acompanhei os 2 jogos, tanto o Corinthians e depois o São Paulo. O Bragantino dominou o jogo do Corinthians, né? Sem nenhum problema. Kaká, a defesa do Corinthians ontem parecia a defesa dos Trapalhões, né? O Dorival Júnior mandou muito mal ontem nas escalações. Teve estreia, né, também, do Gabriel Paulista. Exatamente. E outra, eu não sei por que não coloca o Jacaré lá pra jogar na lateral lá, cara. O Dorival, ano passado, ele insistiu nesses erros com o Félix Torres, improvisado como lateral. Sim. E aí ontem ele começou com o Kaká como lateral, depois colocou o Kaká como zagueiro. Se o Atlético Paranaense, que tá interessado no Kaká, viu o jogo ontem, vai ligar pro Corinthians, agradecer. Falar assim, não, pra próxima. Deixa pra
para a próxima oportunidade, Fábio Charles. Exatamente, né? E esses jogos que antecedem justamente o clássico do próximo domingo, né? A gente tá conversando aqui em off também, tá cheirando um empate esse clássico no próximo domingo entre Corinthians e São Paulo. Os dois times, é verdade que São Paulo venceu ontem, né? Muito no esforço também, muito justo o jogo contra o São Bernardo, venceu por 1-0 no Morumbi, completamente encharcado também o gramado. E agora os dois times se enfrentam no próximo domingo, os dois times saindo da crise, um pouco em crise ainda. Então esse jogo promete ser aquele jogo bem igual, bem disputado, mas bem amarrado também. O empate está cheirando nesse jogo da Neoquímica Arena. O São Paulo, que além da vitória de ontem, tem que ficar de olho também, o holofote está todo voltado, a eleição de hoje, né, Júlio? Eleição no Conselho Deliberativo do provável impeachment de Júlio Casares. Os conselheiros votam, então, se decidem pelo impeachment ou não. Então a torcida São Paulina hoje, a partir das 6:30 da tarde, fica ligada nisso daí, que pode ser a saída do presidente do São Paulo. É verdade que tem a votação ainda do clube, do associativo, mas o primeiro passo é esse Conselho Deliberativo e a votação é hoje. Carlão, é uma vitória pro São Paulo para dar mais tranquilidade também, pelo menos dentro de campo, né? Sim, embora o momento ainda seja turbulento, né? E ainda mais hoje, né? Com toda essa situação envolvendo o Casares, mas nada como uma vitória, né? Independente da maneira que ela veio, o São Paulo se superou, tecnicamente não foi um bom jogo, um gramado encharcado, mas a vitória veio na reta final, vencendo por 1-0, aliás, um golaço do Luciano. Ô Júlio, com relação ao Corinthians, cara, eu acho que a coletividade corintiana, que é gigante, né? Quase 40 milhões, ela tem que se preparar para esse 2026, porque vai ser sofrido. Por que eu digo isso? O Corinthians, ele fecha a temporada em 21 de dezembro de 2025. Aí tem toda a comemoração que o elenco fez no outro dia, ou seja, o elenco se despediu no dia 22. E a representação foi praticamente 1 ou 2 semanas depois. Cara, ninguém é máquina. O Corinthians, ele pode ter um 2026 comprometido em virtude de ter feito a final da Copa do Brasil no dia 21 de dezembro. Pode ser uma vítima desta remodelação do calendário brasileiro. Pode comprometer o ano em virtude desta demora, né? Ou estas miniférias, ou então essa volta rápida para o Campeonato Paulista. Fisicamente é um time que está defasado em relação aos demais. Mas eu percebo, Júlio, eu posso estar errado, mas o Corinthians ele tá preocupado com o jogo do dia 1º de fevereiro contra o Flamengo. É um jogo que vale título, né? Sim. Ah, mas o que vale esse título? Vale título. Vale título. Mas tem vaga, não vale título. E é um jogo legal, porque são as duas maiores torcidas do Brasil, né? De um lado o Corinthians, do outro o Flamengo. E cara, a gente não pode esquecer que o Corinthians terminou a temporada 2025 dia 21 de dezembro. Hoje é dia 16. E outra, a festa dia 22, Lupe. Teve a festa, que lembra, na Neoquímica? Eles saíram em férias mesmo dia 22. Mas, depois não teve mais jogos, né? Então não teve nenhum jogo depois da sequência. Então hoje é dia 16. O Corinthians não tem um mês ainda de preparação, porque voltou agora, tem jogador que tá retornando agora. O Yuri Alberto ontem voltou, né? Mas não ficou à disposição na estreia. Então acho que o Dorival tá preocupado mais com esse jogo que vale título, que é um jogo importante, porque o Campeonato Paulista, o Corinthians ali meio que aos trancos e barrancos vai classificar, mas não é o objetivo não. O objetivo acho que do Corinthians é vencer o Flamengo e ficar com essa Supercopa. Só que como é o Corinthians, né? Ontem perdendo por 3-0, as torcidas organizadas já começaram. É guerra, domingo é guerra. Sem citar a violência, clássico contra o São Paulo. Verdade. Então esse é o Corinthians, né? Sem paciência nenhuma com o elenco, e o elenco defasado fisicamente, corre risco domingo, hein? Corre risco. Eu acho que é até favorito por jogar em casa, mas é um São Paulo que vem motivado por essa vitória sobre o São Bernardo. Ainda falando do Bragantino, o Bragantino está prestes a vender John, que ontem marcou 2 gols para o Zenit da Rússia, o Zenit que perdeu o Gerson, né? O Gerson acabou indo para o Cruzeiro comprado, e John chegaria para substituí-lo, cerca de 18 milhões de euros, 112 milhões de reais. O Palmeiras morderia alguma parte disso também, e o Primavera aqui de Indaiatuba também morderia, porque é clube formador do John. Então o Primavera também poderia ganhar dinheiro com essa venda do John para o Zenit. Perfeito. Deixa eu atender aqui uma galera no nosso WhatsApp. O Luiz está mandando aqui. Luiz da cidade de Hortolândia. A divulgação do telefone da rádio em 3 em 3 números me fez lembrar. Polêmica, não. Me fez lembrar de uma piada. Um batalhão com 100 soldados marchando. 99 de um jeito, um de outro. O pai daquele disse: só meu filho marchando corretamente.
Certamente que os apoiadores, o JN Correligionários, os correligionários. O JN Team tá falando assim, ó, tá vendo? É um cara que traz o diferente, a modernidade. O enteado vai gostar. Mas não foi uma Mas piada, aí né? o público, os haters falam, não, tá vendo? Ó, tá querendo aparecer já, inventando moda. Isso aí, são os fãs de Antônio Lupe. Júlio, e as placas com essa nova diagramação? Não é pelo menos 7.0, mas não consigo memorizar de jeito nenhum. O telefone é de menos, só adicionamos o 9. Manda aqui o tão Eduardo simples, Neto. só por o 9 já tá ali. De repente põe o número como era antes, cara. Uma coisa é certíssima, a maioria da família bugrina não aprovou a contratação do Luca por uma questão óbvia. O Ricardo do Jardim Miriam tá mandando aqui, daqui a pouco a gente vai falar do Guarani. O Cristiano Salvione, muito bem, a gerência sabe que a audiência é qualificada. Só os 60 a mais e a turma do Carlão. Quem você acha? Quem mandou Cristiano essa? Salvione. O Purga? O Purga! A gente tá sabendo teu sabendo, né? apelido agora, viu, Purguinha? Purga? E ele tá perguntando o que você achou do gol perdido do Yuri Alberto ontem, Carlão. O Yuri Alberto é aquele cara que ele pede realmente gols incríveis, mas ele compensa com muita luta, muita entrega e gols importantes. Eu acho que, claro, que faz falta, né? Pra atacante perder gol, ainda mais o gol que ele perdeu, nunca é legal. Mas ele tem muito crédito com a torcida corintiana. O Carlão falou que se tivesse um Puskas de gol perdido, o Yuri Alberto já tinha uns 4 troféus. Falou assim. Eu sou fã do Yuri Alberto, cara. Eu gosto muito dele. Bom jogador. Quem marca muito gol também, Júlio, tá de saída do Brasil, é o Verratti, você viu? Nossa, quase fez um golaço ontem quando entrou, você chegou a ver o lance? Mas tava meio impedido, não tava? O juiz, bandeirinha. Deus, não, mas por isso que eu falei quase, chefe. Exatamente. O Verratti tem uma proposta do Cerro Porteño, tem 37 anos, tá na reserva do Vasco e diz pro Vasco que vai aceitar a proposta por considerar como um último grande contrato na carreira. Portanto, o Verratti pediu para sair do Vasco, tá acertando com o Cerro Porteño do Paraguai. Não se pede para sair do maior clube do mundo, né? Então o Verratti tá errado. O Vasco da Gama, nada mais. O Edgar de Indaiatuba, bom dia, esse time do Primavera já mostrou que pode surpreender. E a gente bateu muito nessa tecla ontem, né, Carlão, aqui sobre quão consolidado é o projeto do Primavera, né? Então eu também tô otimista aí que pelo menos uma manutenção aí o Primavera consegue, e claro, se o Primavera for a surpresa do campeonato, vai ser muito legal pra região também, né? Cara, não precisa nem classificar. Eu acho que se o Primavera permanecer na primeira divisão, já é uma vitória por esse projeto sério, por esse projeto com pessoas dispostas a ajudar, pessoas que levam a coisa com coração, com muita paixão, mas também de um jeito empreendedor. É por isso que o Primavera está se dando bem. Já tem essa boa notícia envolvendo o John. Ontem não resisti, mandei um zap pro Nenezini, parabenizando por tudo que ele tem feito pelo esporte da região, né? Não só pelo Primavera, mas o Primavera bem é importante para a região. Eu até fiz uma brincadeira, ele nem respondeu muito, mas eu falei que Ponte Preta e Guarani ou Campinas precisava de muitos nenês. Tá com moral o Carlão, hein? Não, porque eu quis puxar uma pra Campinas pra ver o que ele falava, mas o Nenê é esperto, né? Raposa também, ele não quis entrar. O Regis, tá incrível. Ele não quis entrar nesta seara. O Regis escreve aqui, incrível, toda hora o Zenit compra, leva os jogadores daqui do Brasil, logo depois eles voltam. Como explica isso? Não tem muito como explicar, né, Juliano? Mas isso não é só o Zenit, o Shakhtar antigamente era assim também. Exatamente. Né? Shakhtar Donetsk. Rodrigo Pulpa, a venda do Gé será suficiente para ao menos sanar o problema do transfer ban. Sobre o processo de impeachment do Júlio Casares, vocês acham que há chance dele ser destituído? Eu estou mais pessimista, mas eu acho que não é descartável, não. Segundo... É muito forte, né? Eu estou otimista no São Paulo. Né? Eu estou otimista, Júlio. Eu acho que a Cuica vai roncar pro Casares, sim. Tem muitos protestos forte, né? No Morumbi. Os São Paulinos que são contra o Casares dizem que previamente já mais de 2/3 dos conselheiros votarão contra o Casares, portanto, pelo impeachment. Nessa primeira eleição, então, o Casares seria impeachmentado. Ainda falta passar pelo clube associativo, mas pelos conselheiros seria impeachmentado sim, viu, Juliano? Valeu, Rodrigo Popo, obrigado pela mensagem. Agora o Gé não faz nem cosquinha, né, Júlio? Não, então, se for $800 mil, aqui é muito difícil confirmar esse valor, né? Hoje de manhã o valor que surgiu, eu tô tentando confirmar, ainda não confirmei. Valor especulativo, hein? Atenção, é especulação, não é o valor confirmado. Fala só mais uma vez. Especulativo, não é um valor confirmado, $800 mil. Aí eu fiz a conta com o Fábio aqui, 4.300.000, né, Fábio? Exatamente, 4 milhões daria pra pagar o transfer ban. Lógico, esse dinheiro não vai ser direcionado somente a isso, mas dá pra pagar muita coisa aí, né, também.
Olha a sinuca de bico, né? Por exemplo, chega um dinheiro desse, tudo bem, ok, paga o transfer ban, você resolve a vida técnica, não resolve a vida, né? Mas você dá um prosseguimento mais saudável para a vida técnica do time. E o clube? As pessoas que estão precisando, as pessoas que estão aí passando necessidade. Então, toca o barco, Júlio. Toca lá. Toco sim, Carlão. Aqui, ó. Bom dia, sou leigo no futebol. Me explica, o Yuri vai embora mesmo? Julião. Manda aqui o nosso ouvinte. Será que chama Julião? Tem proposta. Julião Hortolândia. Acho que tá falando comigo. Tem proposta, né? Tem proposta de futebol italiano, né? A principal proposta é do Yuri Alberto. Futebol inglês aí chegou a figurar também como uma possibilidade. Eu acho, Julião, meu xará, que até junho o Yuri tá no Brasil. Mas aí na janela de junho eu acho que o futebol italiano vem forte aí contra o camisa 9 do Corinthians. O Guarani desse jeito vai brigar para não cair. Escreve aqui o nosso ouvinte, o André Stancati. Daqui a pouco a gente fala do Guarani, tudo que envolve o clube aí nos últimos dias. Mas agora são 11h32, repórter CBN, voltamos já. CBN Esportes Campinas. Repórter CBN. Sexta-feira, 16 de janeiro de 2026. Uma delegada da Polícia Civil que tomou posse em dezembro foi presa numa operação do Ministério Público de São Paulo. Ela é suspeita de trabalhar para o PCC. De acordo com a investigação, a delegada mantinha vínculo pessoal e profissional com integrantes do primeiro comando da capital. Ela também é acusada de ter exercido irregularmente a advocacia ao defender em audiências de custódia presos ligados a facções criminosas, apesar de já atuar como delegada. As buscas pelos irmãos Agatha Isabelle, de 6 anos, e Alan Michel, de 4, entram hoje no 13º dia em Bacabal, no Maranhão. Em 4 de janeiro, eles saíram do povoado quilombola onde moram para brincar. Eles estavam com o primo Anderson Cauã, de 8 anos, que foi encontrado 3 dias depois. Após o relato do menino, cães farejadores indicaram que os 2 irmãos desaparecidos estiveram em uma casa abandonada. Mais de 500 pessoas, entre agentes das forças de segurança e voluntários, participam das buscas. E o Conselho Deliberativo do São Paulo Futebol Clube vota nesta sexta-feira o impeachment do presidente Júlio Casares. O dirigente é acusado de corrupção e gestão temerária. A defesa de Casares alega não haver base jurídica na solicitação de afastamento. Paralelamente ao processo político interno, a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a suspeita de crimes que envolvem a gestão do clube. Casares pode responder por associação criminosa, furto qualificado e apropriação indébita. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Vamos falar do futebol de Campinas. Meu caro Antônio Lupe, seguindo aqui com informações da Ponte Preta, que entra em campo amanhã contra o Capivariano fora de casa. Lupe. Esse jogo acontece às 6:30 da noite, lá no estádio Carlos Colnag, na cidade de Capivari. Capivariano que vem de uma vitória contra a Portuguesa, jogando em casa, gol de Daniel Baianinho, que aliás quase foi pra Ponte ano passado, hein? A Ponte estava interessada nele, mas ele foi pro Atlético depois do título da Série A2. Então é um capivariano que tem
2 jogos, uma vitória e uma derrota contra uma Ponte Preta que tem 2 derrotas na competição. Perdeu pro Corinthians na estreia, 3-0 lá na Neoquímica Arena, e na rodada passada, jogando no Moisés Lucarelli, perdeu por 1-0. E qual a equipe que o técnico Marcelo Fernandes vai colocar em campo? Não sei. Por que você não sabe, Lupe? Porque a Ponte ela ainda continua com o transferban. E o que isso significa? Significa que os jogadores que foram contratados, as caras novas, jogadores que estavam em outros clubes e que vieram, que aceitaram o projeto da Ponte Preta, não podem ser regularizados. A Ponte precisa pagar essas dívidas, tem encontrado dificuldade. Na última entrevista coletiva, o técnico Marcelo Fernandes mostrou preocupação com essa falta de atletas, porque ele está utilizando a base que foi campeã da Série C, jogadores remanescentes, jogadores que fizeram parte do título, com atletas do time sub-20 que estavam disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Inclusive, muitos problemas físicos. Isso é compreensível, porque um treinamento de categoria de base não é, por exemplo, o mesmo treinamento do time principal. Então tem alguns problemas, a Ponte enfrentando essa dificuldade para resolver as coisas fora de campo, para depois dar material humano ao técnico da Ponte Preta, que deve ter mais um problema: o Gé. Na verdade, é uma notícia boa, mas ao mesmo tempo é uma notícia ruim. Qual é a notícia ruim? O Gé não fica à disposição caso a negociação com o time da Turquia seja concretizada. E isso deve acontecer, porque o Gé já está com a passagem na mão para viajar para realizar os exames médicos e assinar o contrato. A notícia boa é aquilo que a gente já comentou no bloco anterior: a possibilidade da entrada de dinheiro para ajudar nesses problemas da Ponte Preta. Como você disse, ainda é muito difícil a gente cravar o valor. A Ponte tem 30% do Gé, dos direitos do atleta. Se não me engano, uma porcentagem também é da Itapirense, uma outra porcentagem dos representantes do jogador. Então fica essa expectativa para saber se a negociação vai ser concluída, se a Ponte vai bater o martelo em relação a essa venda do Gé. Inclusive, o nosso grande amigo Lucas Rossafa, que aliás divulga aí as informações, né, é da Jovem Pan, ele colocou um post, ele fez uma apuração em conjunto que esse time, você sabe falar o time, Júlio? Eu não consegui fazer a pronúncia da equipe lá da Turquia. Não há necessidade. Não tem a necessidade, isso é relevante, né? Eu acho. Mas, oi, tudo bem? Satisfação. Tô cumprimentando aqui uma pessoa. Populares. Era o John Kennedy, né, que tava na lista desse time, só que eles optaram pelo Gé. John Kennedy do Fluminense, autor de gol Libertadores, final de Libertadores. Gostep da Turquia. É o Gostep. É isso aí. É o Gostep. Gostep. É uma mistura de gol com step. Quando você fura o pneu, o que tem no carro? Dizer, Gos. Ah, é Gos? Gostep. Gostep. Segue aí, Lupe. Que bobagem, hein, Lupe? Vai, Lupe. Vamos lá. Não, é só isso. Então tem essa definição aí pra saber do Gé. Então, se o Gé viajar, o técnico Marcelo Fernandes não tem o 9. E quem seria o titular dos meninos da base? Damião. Provavelmente o Damião, que tava no time da Copinha. É difícil a gente montar a Ponte, Júlio, enquanto não resolver esse transferban e não ter os atletas que foram contratados. E confesso, tá? A gente tem aí uma ausência, até uma falha nossa de acompanhar um pouco mais a base da Ponte pra trazer um pouco mais. Claro que a Copinha deu aí alguns bons nomes, como o Caio Ganga, né? Que, aliás, também pode ser uma opção. O próprio Nicolas. E o Leão, que deve jogar novamente. Falaram, né? Tem do Luquinha do Pacheco, também, né? Falaram do Luquinha jogando, e aí joga o Bruno Lopes centroavante, é uma possibilidade. Pode ser. Olha, e tem também aquela questão do lateral, porque o Pacheco, o Marcelo falou que foi câimbras, né, no jogo. Mas não sei, e aí, quem vai ser o lateral direito? É o Júlio, né? O Júlio, bom jogador. Que era da Copa São Paulo, que é bom jogador também. Enfim, é difícil a gente projetar a Ponte, que tem que vencer, porque se perder a terceira em 3 jogos, aí, Júlio, vai ficar difícil a manutenção da equipe na principal divisão do estado de São Paulo, porque só temos 8 jogos na primeira fase do Paulistão. Meu amigo, é difícil aqui, a gente tá conjecturando aqui, a gente tá falando aqui, Carlão. Vai o Luquinha, se o já não jogar, e aí ou vai o... Acabei de falar o nome o Damião. São garotos aí que a gente torce conhece, pra ter um futuro brilhante, mas até o Elvis falou, né, que é uma responsabilidade muito grande, né, você jogar nas costas dessa molecada, né, Carlão?
Atrapalha muito o desenvolvimento, né? É claro que vai pegando casca, isso é importante, mas o desenvolvimento do jogador, ele chega muito prematuro, chega no momento de instabilidade do clube, não é o ideal, né? Eu concordo com tudo que o Elvis disse naquela entrevista histórica, né? E ao encontro também dessa opinião dele com relação aos garotos, mas não tem outro jeito, né? A Ponte, ela está se agarrando em fio desencapado e vai ter que utilizar os garotos. E o Lupe falou do Pacheco, o Leão também, né? Contra o Corinthians ele já sentiu, contra o Velo Clube também ele sentiu, não sei não se ele vai pro jogo. E o Gé, acho que chegou o momento dele sair, ainda mais agora, né? Com essa situação que a Ponte vive. Acho que tecnicamente, não sei se ele tem mais a evoluir, a acrescentar no time da Ponte. É claro que nessa situação tão difícil que o time se encontra, o Gé seria importante, né? Como está sendo, tudo bem, a Ponte perdeu os 2 jogos, mas é o cara que tá brigando, tá lutando lá na frente, ele com o Elvis, né? Conduzindo aí estes meninos, o próprio Rodrigo Souza e o goleiro Diogo. Mas eu acho que já deu pro Gé, eu acho que o Gé precisa procurar aí novos ares, conquistar a independência financeira, tem um estilo de jogo que pode o ajudar, né? Lá na Turquia, né? O corpo a corpo, o cara que gosta do contato. Então ele que tenha muita sorte e foi bem na Ponte. Eu acho que deixa aí um nome legal aí na história recente da Ponte. Agora, com relação ao jogo, Júlio, não tem muito o que passar, né? Assim, qual que é a perspectiva? Como eu disse no destaque, o que a gente pode falar da Ponte enfrentando o Capivariano nesse estado em que a Ponte se encontra? Vai lá jogar, né? Vai lá tentar uma superação, de repente o acaso do futebol, mas é aquilo que a gente sempre fala, se tudo correr dentro de uma normalidade, o Capivariano tem uma boa possibilidade aí de vencer o jogo. A Ponte tá largada, né? Com relação à questão técnica, só que em relação ao jogo contra o Velo, eu acho que esse jogo contra o Capivariano é até melhor pra Ponte, porque vai lá, vai jogar retrancadinha, uma bola parada do Elvis, quem sabe. Nesta situação que a Ponte se encontra, é melhor jogar fora de casa, independente do time, que tome 10 contra o Corinthians e contra o Palmeiras e que tome 1 do Capivariano, mas é melhor jogar fora de casa, porque dentro, além de toda a pressão da torcida, do ambiente, ela tem que tomar a iniciativa e hoje ela não tem a menor condição de propor um jogo. Então vai lá, retrancadinha do jeitinho dela e torcer aí para que o sobrenatural de Almeida apareça e a Ponte consiga aí pelo menos conquistar ponto contra o Capivariano. Mas os donos da casa, o time do Carlos Colnaghi, ele é favorito a vencer o jogo. Uma coisa que eu sinto do Gé, Fábio Scheb, é que o Gé tá perdendo o brilho, assim, sabe? O brilho nos olhos, assim, a vontade, parece. A gente vê um Gé. O Gé é um cara muito introspectivo já, né? Mas desde a reta final da Série C, a gente viu um cara desanimado. Se der pra jogar, joga. Se não der, ele fez um último grande jogo que eu achei, embora tenha perdido gols, mas o derby no Brinco de Ouro. Eu acho que ali ele jogou muito bem. Correu muito, gols, né? É bem verdade, mas jogou muito bem. Quer dizer, fez um gol que invalidaram, né? Mas ele jogou muito bem. Acho que essa é a última impressão positiva que o Gé deixou aí com relação à camisa 9 da Macaca. Não é nem culpa dele também, né? O cara se sente desanimado também, né, Júlio? É verdade, não é culpa dele mesmo. Toda a situação acontecendo, o Jack já foi especulado pelo Santos faz um tempo também, 1 ano, 2 anos atrás também. Poderia sair até pro Santos também, naquela negociação que estava envolvendo a Ponte Preta, acabou não dando certo, mas ao natural ele sairia da Ponte, a gente já imaginava isso pra ele também, seguir a carreira de outra forma. O problema é o momento, né? O cara não consegue ter os colegas ali, os amigos da melhor qualidade para ajudar ele. A Ponte Preta não marcou nenhum gol nesse Campeonato Paulista ainda e a situação é muito complicada. E diante de todo esse cenário aí, de falta de pagamento, de transfer ban, de salário atrasado, tudo mais, o cara se sente um pouco também já meio... não largado, mas relaxado, assim, sem tanta vontade, né? Sem tanta euforia para poder fazer o melhor, como a gente já viu que o Gé é importantíssimo também, sabe jogar futebol, sabe marcar gols também, mas o momento da Ponte Preta atrapalha muito isso, justamente por isso, né? Amanhã num jogo complicado contra o Capivariano vai colocar somente moleques, lembrando que é o terceiro jogo da Ponte, os principais jogadores até jogaram os 2 jogos completos, o próprio Elvis também, que a gente sabe que tem problema na preparação física, tá indo pro 3º jogo seguido também, e isso começa a preocupar a Ponte Preta, né? Porque o próprio Simon, você trouxe ontem no GE, né? Falou que tem jogadores jogando machucado também, vai começar os problemas e a Ponte não se encontra e colocando os moleques como fosse a salvação. A gente sabe que não é Copa São Paulo, o nível é diferente, no Campeonato Paulista a situação pode complicar bastante. Você sabe, Júlio... Tem só um detalhe, que
Essa crise financeira também passa porque a diretoria tinha naquele previsão orçamentária a venda do GE no ano passado, né? Para dar esse alívio financeiro na reta final de 2025. E ele machucou, né? Ele teve uma lesão não tão grave igual aquela muscular, mas ele teve uma lesão parecida que tirou o GE dos gramados por um certo período. Então, também, além da eliminação na Copa do Brasil na primeira fase para o Concórdia, a não negociação do GE no ano passado também teve impacto financeiro. Talvez, e é um jogador de 27 anos, hein? Sim, já também tá na tem hora, essa situação da idade também do jogador. Você sabe, Júlio, ontem à noite eu dei uma passada na casa de um velho conhecido meu e aí nós estávamos conversando, aí veio o assunto, né? E a ponte, né? Aí a ponte. Você sabe que a gente fala do jogo contra o Capivariano, a derrota pro Velo, a derrota pro Corinthians, quem joga, quem não joga, jogadores lesionados. E até com outros pontepretanos também eu tenho conversado. Você sabe que o menor dos assuntos é a situação da ponte dentro de campo, né? Assim, a preocupação de que cair, ou vai perder, ou vai... Ninguém fala disso, vai perder pro Capivariano. E eu acho que essa é até a tendência. Mas tá todo mundo preocupado, assim, com o futuro do clube, né? O clube como né, uma entidade esportiva, porque... É difícil tocar, viu, Julião? Acho que se a Ponte estivesse aí numa divisão inferior ou tivesse uma torcida assim menos pujante, eu acho que a Ponte neste momento, e não é exagero não, ela estava assim caminhando para fechar as portas, né? Porque as notícias que chegam, né? O transfer ban prolongado, acordo que não foi feito, sabe? Então eu acho que hoje, sinceramente, o Ponte Pretano, ele não tá nem ligando pro jogo contra o Capivariano, mas não tá nem ligando pro jogo contra o Velo, se vai cair no Campeonato Paulista, o que eu acho que vai cair, né? Nesta situação vai cair. O que mais preocupa o Ponte Pretano é o futuro da entidade, né? A Ponte Preta, eu acho que o futuro da Ponte está muito comprometido diante deste atual momento. Bom, isso aí, a gente até falou disso. A gente até falou disso aqui nos bastidores, né, Fábio? Que a preocupação do torcedor vai além sobre o rebaixamento. Não é. Eu acho que isso, Júlio, a gente tem falado muito, né? A situação técnica da Ponte é o menor dos problemas. Porque a Ponte, se ela conseguir ajeitar a casa, mesmo numa Série A2, ela dá um jeito, ela sobe. Se ela não subir em 1 ou 2 anos, ela sobe. A preocupação realmente é com o clube, a vida do clube. A vida do clube, eu acho que hoje ela transcende a coisa do futebol. Quando se fala da Ponte, a preocupação vem com funcionários, né? Então acho que o jogo contra o Capivariano, o time que vai colocar a campo, cara, o Ponte Pretano não tá nem pensando nisso. Só uma rapidinho, ô Julião, o vô velho de guerra, meu sogro. Opa, sim. Sabe onde ele tá agora? Tá viajando de férias. Sim. Tá num cruzeiro. Aí ontem arrumaram 1 hora de internet pra falar com a rapaziada. Qual que foi o assunto? Aí a minha digníssima, né, que também faz parte da coletividade. Correligionária. Ela mandou assim pra mim, o meu pai tá P. Aí eu falei assim, por quê? Com a Ponte. Aí eu falei, Vanessa, ele tá num cruzeiro, ele tá descansando. Ele quer saber quem contratou, não, ele quer saber se já pagou o transfer ban. Falei, fala pra ele viajar aí, fala que ainda não, e a tendência é de, mas ele chegar no Porto de Santos e ainda não ter logrado isso. E eu vou contar uma curiosidade, um papo de coxia, assim. É claro que o cara que torce pro Guarani, ele quer mais que a Ponte se exploda, né? E ele vai pra Capivarias, que é duro. E ele dá risada com todo esse momento. Mas, assim, quando você tá numa resenha com amigos, e assim, eu tenho muitos amigos bugrinos, Ponte Pretanos, bugrinos, ali na cervejinha e tal. Cara, o que tem de bugrino que chega e pergunta, fala, e aí, cara? E a Ponte? Que coisa, não sei o quê. Até um alto cargo do Guarani sempre me pergunta. Mas sempre me pergunta. Olha, e aí, cara? 11h49, intervalo. Inclusive, daqui a pouco a gente fala do Guarani aqui no CBN Esportes. PP Games, a maior experiência gamer do interior de São Paulo. Mais do que vestir uma fantasia, o cosplay é viver uma experiência. É transformar admiração em identidade e dar forma àquele personagem que marcou sua história como fã. Quem faz cosplay não está só se caracterizando, está interpretando. Cada detalhe importa. Do número exato de pedrinhas no cinto, ao tom certo do cabelo, a textura da capa ou o acabamento da armadura. Tudo é pensado com cuidado, pesquisa e muito amor pelo personagem.
Os concursos de cosplay também são um ponto alto dessa cultura. É ali que os cosplayers se encontram, trocam experiências, fazem amizades e constroem uma comunidade onde agregar, respeitar e incentivar é sempre a regra. Com o cosplay, a fantasia é imaginar e fazer parte dessa brincadeira é séria. Envolve criatividade, técnica, dedicação e muitas vezes meses de trabalho. Cada roupa carrega histórias, esforço e orgulho. Por isso, são guardadas com tanto carinho. Acesse epgames.com.br e garanta seu ingresso. Oferecimento Net Turbo Internet, telefonia e cibersegurança para a sua empresa. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Depois de 2 derrotas seguidas, o Vôlei Renata volta a jogar no dia 21 de janeiro, quarta-feira, às 9h, primeira partida no ginásio do Taquaral. E o Vôlei Renata comunicou no final de 2025 a nova política de ingressos que a partir de agora vai ter um valor, ele vai ser vendido. Nas redes sociais do clube já tem o link, mas os ingressos eles serão disponibilizados a partir do dia, já estão disponibilizados a partir do dia 14 ao meio-dia. Então você pode acessar ali as redes sociais do Vôlei Renata para comprar o ingresso para a primeira partida da equipe de Campinas contra o São José, quarta-feira, 9h. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Vamos às 11h54. Informações agora do Guarani, que entra em campo domingo, 20h30 contra o Santos Futebol Clube. Antônio Lupi. Contra o Santos, lembrando o jogo com torcida única. Alô, torcedor do Santos. Já sabe, né, como é que funciona. A torcida do Peixe não terá acesso ao brinco. Sintonize 99,1 para acompanhar as emoções do jogo. O Guarani, que ontem viveu aí um momento tenso, né? Depois daquele fatídico dia 14 de janeiro, o vai e não vai do técnico Matheus Costa. Ontem, uma conversa de uma das principais organizadas do Guarani com alguns dirigentes. Eles queriam detalhes sobre essa situação que não ficou legal. Matheus Costa retornou e vai comandar o Guarani contra o Peixe. Vai ter que mexer no ataque, porque o Luca, que foi expulso de uma forma boba contra o Novo Horizontino, tá fora do jogo. A tendência é que o Maranhão, que entrou no jogo no lugar do Diego Torres, deve assumir a camisa 9 do Guarani. Apesar do que, tem muita gente na rede social, torcedores do Guarani, que querem ver Kevin, que foi o destaque do time sub-20, é uma das promessas das categorias de base do Guarani,
Então tem essa situação. Será que o Kevin vai contra o Santos ou a experiência do Maranhão, que é mais rodado do que o jovem jogador? Também não descarto outras mudanças, tá? Principalmente no sistema de defesa, na lateral. O Rafael foi o titular, Cicinho foi quem ocupou a camisa 2 na estreia. Então tem algumas dúvidas do que o Matheus Costa vai montar em relação ao Guarani para encarar o Peixe no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani que vem de derrota para o Novo Horizontino, o Santos também vem de derrota no clássico contra o Palmeiras, mas claro que essa vai ser a dúvida. O time que vai colocar em campo e quem vai ser o camisa 9. Se eu tivesse que apostar as minhas fichas, apostaria no Maranhão, mas o Kevin à disposição no banco de reservas. Porém, tem torcedor querendo ver o garoto Kevin como titular contra o Peixe, Júlio. E aí, Carlão? É a missão do Guarani tentar essa reviravolta depois de uma semana turbulenta, né? Acho difícil o Kevin começar jogando, mas já fica, né? Já está sendo ventilado como titular. O Guarani dispensa qualquer apresentação com relação a jovens atacantes, né? O que me preocupa do Guarani, Júlio, com relação ao ambiente, ao pós 14 de janeiro, como está sendo o dia a dia, como está sendo ali os corredores do estádio Brinco de Ouro, esse vestiário. Agora, como a gente estava falando ontem, tudo se resolve com uma vitória sobre o Santos, acabou. Matheus Costa é o novo Guardiola, Farney Coelho, contrato de 40 anos com o Guarani, aí não tem problema, vitória sobre o Santos vai resolver tudo. E ô Júlio, eu não garanto vitória, não garanto empate, não garanto derrota. Agora, o Guarani vai jogar bem contra o Santos. É sempre assim, contra time grande é uma outra motivação, o estádio Brinco de Ouro certamente vai estar cheio, enfrentar o Santos sempre é legal, né? Para o jogador do Guarani, por exemplo, é o momento de aparecer, vem o Santos aí com o Gabigol, possivelmente, e eu creio que o Guarani, o Bugre tem uma tradição em jogar bem contra grandes equipes, ainda mais contra o Santos, né? A gente vai para 94 lá, aquela goleada de Amoroso e Luizão, tal, há muito tempo, mas isso serve também como combustível. O Guarani vai fazer um bom jogo, o Santos deve jogar aberto, deve jogar para frente, isso facilita a vida do Guarani. Por isso até o Maranhão deve ser escalado, que é um cara que gosta de jogar por dentro, mas também tem a velocidade, cai pelos lados, tem a força para arrastar. Por isso eu acredito no Maranhão como titular e também acredito que o Guarani vai fazer uma grande partida diante do Peixe no domingo. O menino Kevin aí é um nome que vem sendo muito pedido, né, há muito tempo. Assim como foi o João Marcelo ano passado, né, subiu da base, deu certo, virou titular. Mas eu também acho que a tendência natural ainda é o Maranhão, né? Mas vamos aguardar aí o Guarani enfrentando o Santos depois de toda a turbulência, Fábio Scheibe, da semana. O torcedor é muito imediatista, né? Quer logo já essa revelação da base, entrando no profissional, a gente sabe que é diferente, né? O ritmo da copinha, o ritmo da base é diferente do ritmo profissional, ainda mais o Guarani pressionado, né? Diante de 2 resultados sem vitória no Campeonato Paulista, com essa saída conturbada aí, que acabou não se desenvolvendo, do Matheus Costa de voltando, a pressão que já era grande para uma vitória contra o Santos, a gente sabe que é uma grande equipe, mas o Guarani tem que fazer os 3 pontos para poder pontuar já em casa e fazer a primeira vitória em casa. A pressão aumenta muito mais diante do cenário que se formou nessa semana, né? Essa saída, depois a volta, depois falas de dirigentes que estão na bronca, que falaram que não era bem isso, mas a torcida ficou também cobrando a diretoria e cobra melhores resultados justamente agora no Matheus Costa, que não era querido totalmente pela torcida. Depois, diante desse fato também, eu acredito que um resultado não positivo vai aumentar a pressão sobre ele na partida de domingo. Portanto, a partida de domingo do Matheus Costa é uma chance real aí, um tiro para ele se consolidar na frente do Guarani. Inclusive ontem, né, esse protesto aí da torcida Fúria Independente do Guarani, né, encontro com o Rômulo Amaro, integrantes do CA, foi um tom de cobrança também, né? Um tom de, ao mesmo tempo de, né? A gente tá com vocês, mas a gente quer entender o que tá acontecendo, a gente quer... Não pegou bem, né? A gente quer mais explicações mais claras, a gente quer uma transparência na comunicação com a torcida, comunicação Júlio, interna também. Rapidinho, Lupi. Mas esse momento até a gente foi interessante pra gente saber o que acontece no Guarani a respeito daquela possibilidade também futura de SAF, né? Sim, ficou muito claro, né? Eu acho o Guarani nega, tá? Inclusive, o Guarani nega. Sim, o Guarani nega a demissão, o Guarani nega Graziano, ele nega os dois. E os dois acontecem, entendeu? Esse que é o problema.
Mas ficou muito claro. É aquela coisa, negue até o final. Negue até o final. E vai ser essa narrativa, tá, gente? O Guarani vai fazer essa narrativa de não Mas demitimos. o Lupe puxou bem. Ficou muito claro hoje o momento administrativo do Guarani em meio a essa Qual foi confusão. a campanha do Rômulo? O que ele fez, que ele sempre destacou? A transformação do estatuto em possibilidade de SAF. Eu acho que já é. Falta assinar. É isso aí, gente. Bom, 4 horas tem Arena, hein? Direto da IP Games. Amanhã tem bola rolando, Ponte Preta e Capivariano. Grande fim de semana a todos vocês. Boa. CBN Esportes Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet